Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema importante. Semana passada, para quem nos acompanha aqui, nós falamos sobre a aprovação aí de deficiência na condição de pessoas que têm visão monocular. E aí surgiu um monte de dúvida, um monte de pergunta. E uma das perguntas que apareceram aqui, doutor, eu preciso ter todo o tempo trabalhado como deficiente para conseguir essa aposentadoria da pessoa com deficiência? E é esse tema que eu vou te detalhar e você vai saber de tudo. Então, vem com a gente. Bom, tema importante como esse, você não pode ficar de fora, né? Você tem que ficar por dentro e entender dos seus direitos, principalmente aí previdenciário, que mexe com o seu patrimônio, acaba com o seu dinheiro se você fizer o negócio errado. Então, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de sempre que a gente postar vídeo aí, legal? Se você preferir me acompanhar lá no Instagram, já vou deixar meu Instagram aqui embaixo, me acompanha lá no Instagram, que você vai ver o nosso dia a dia aqui, a gente responde perguntas por lá também, direto lá nos stories ou pelo direct também, legal? Bom, vamos lá para você entender essa grande dúvida que as pessoas começaram a ter. Se você não viu o vídeo sobre aprovação, o sancionamento aí da pessoa que possui visão monocular, vou deixar ele aqui no card. Dá um pulinho lá para você entender o quanto é importante, né, essa sanção presidencial e consideração das pessoas com visão monocular como deficiente. Agora eu vou te explicar como que funciona a contagem de tempo referente à aposentadoria da pessoa com deficiência, que é o que gerou muita dúvida. Bom, a legislação ela tem que ser sempre interpretada e é as interpretações que geram as discussões, né? Sempre acontece assim, não só no direito previdenciário, mas em todo o direito em si, né? Mas, com certeza, mais no direito previdenciário. Não é à toa que o INSS é o maior réu do país e eu vou te mostrar as distorções que o próprio INSS faz na interpretação da lei. Bom, para você ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, não necessariamente você precisa de ter todo o período como deficiente, trabalhado nessa condição de deficiente. O fato é que, se você não tiver todo o período, os períodos que você não trabalhou como deficiente, ela vai ter uma deflação na sua contagem, vamos considerar assim. Vai ter um redutor na contagem. E eu vou te explicar isso mais detalhadamente. Uma coisa que você tem que ficar interessante, que você tem que tirar da cabeça, que está lá no site do INSS, inclusive, depois eu vou te mostrar, é que você precisa de ter 15 anos na condição de deficiente. A lei não diz isso. A lei diz que você tem que ter um longo período. Coloca aí na tela para você interpretar junto com a gente o que é que a lei complementar diz. Olha lá. Bom, Lei Complementar número 142 de 2013. Aqui está falando da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. O artigo 2º diz o seguinte, olha só. Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata essa lei complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação de plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Volta aqui para mim. Essas duas palavrinhas, longo prazo, gera um monte de interpretação. E aí que está a grande questão, tá? Se você for lá no site do INSS, coloca aí na tela para ver como que está no site do INSS para o pessoal acompanhar comigo. Olha só, no site do INSS, ele coloca como principais requisitos o grau da deficiência, o tempo de contribuição e a carência. Ele fala assim, olha, 180 meses trabalhados na condição de pessoa com deficiência. Tá vendo? Isso é o site do INSS. Agora volta aqui. Esse site está errado. Essa informação está totalmente equivocada, porque a lei não exige 180 meses de carência nessa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E fala que está errado com todas as propriedades. Ele exige uma longa duração. E agora nós vamos ter que interpretar o que é essa longa duração. Porque se o legislador quisesse que você cumprisse 180 meses de carência, ele teria colocado exatamente isso, e não foi isso que ele colocou. O que é considerado longa duração para fins de direito previdenciário? É considerado o período de 2 anos, no mínimo, como longa duração. Então, se você é deficiente, você tem que considerar o período aí de deficiência de, no mínimo, 2 anos. E por que
que é de 2 anos essa situação. Aí nós vamos em 2 fundamentos. O primeiro a gente vai trazer aí numa alteração que foi feita na Lei Orgânica da Assistência Social, que foi uma legislação de 2011. E o segundo, a gente vai lá para o CIF, né? Que é a Classificação Internacional de Deficiência e tudo mais. Eu vou trazer os fundamentos para você entender e interpretar com a gente. Vamos lá primeiro na Lei Orgânica, coloca na tela para o pessoal acompanhar comigo. Olha só, a Lei 8742 de 93, é o LOAS, ela tem o termo específico aqui. A Lei Orgânica ela foi alterada pela Lei 12.470 de 2011. Vamos ler e interpretar. Artigo 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, 65 anos ou mais, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Parágrafo 2º deste artigo. Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 10º. Considera-se impedimento de longo prazo, para fins do parágrafo 2º, que foi o que eu acabei de ler deste artigo, aquele que produz os efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Foi uma alteração trazida pela Lei 12.470 de 2011. Volta aqui para mim. Observe que, embora a Lei Orgânica da Assistência Social seja de 1993, ela sofreu essa alteração para trazer o que é longo prazo em 2011, muito próximo da Lei Complementar 142 de 2013. Por quê? Porque existia essa lacuna. Mas o que é longo prazo? Longo prazo é 10 anos, 5 anos, então fixou. Longo prazo é 2 anos, pelo menos 2 anos. Deu acima de 2 anos, é considerado longo prazo e foi trazido aí por uma alteração na lei de 2011. E por que a gente diz que a lei complementar seguiu essa mesma linha de raciocínio? Porque se ela quisesse dizer diferente disso, ela teria fixado um prazo e ela não fixou, considerou longo prazo e é exatamente 2 anos trazido pela lei de 2011, que está muito próximo à lei de 2013, então é o que deve ser interpretado. Outro fundamento para isso é a definição da CIF. Vamos lá para você entender. Eu coloquei aqui para você detalhar. Olha só, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde é estabelecida aí pela Resolução da Organização Mundial da Saúde, de 22 de maio de 2001, e também, tem essa definição. Definição também vem de conta com o novo panorama estabelecido pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Ou seja, longo prazo, você tem 2 fundamentos para utilizar ele e é o que deve ser utilizado. E o que acontece se eu tiver tão e somente esses 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos? Eu não ter todo o meu período contributivo como deficiente. Nesse caso, o INSS vai fazer uma contagem diferenciada, que foi regulamentado lá no Decreto 8.145 de 2013, que eu vou colocar na tela. Olha aí a tabelinha que eu separei para você, presta atenção. Nessa tabelinha, que eu acabei separando aí para você, você vai ter os tempos de conversão. Por exemplo, se a aposentadoria se der, no caso da mulher aí, com 20 anos, e for todo o período como deficiência, você vai pegar e vai aplicar o fator 1, ou seja, vai ser tudo igual. Se for com 24 anos e o período que ela não tiver deficiência, 0,83. Se for de 28 anos, 0,71. E se for de 30 anos, 0,67. Nas aposentadorias, considerada deficiência grave. Na moderada e na leve. Então tem 20, 24, 28 e 30. No caso do homem, também tem os tempos de conversão. 25, 29, 33 e 35, que deve ser aplicado certinho em toda a situação. Então, olha só, esse fator de conversão ele é aplicado no período em que você não consegue comprovar a deficiência. Por isso que quanto mais tempo você comprovar a deficiência, melhor, porque o fator de aplicação vai ser 1, vai ser considerado igual. Vamos pegar a via de regra aqui no caso, uma deficiência leve no homem. Vamos imaginar que 10 anos ele não conseguiu comprovar como deficiência. Então, esse período de 10 anos, ao invés de ser considerado como 10 anos, ele vai ser considerado, como a tabela aqui, 0,94. 9 anos
e 4 meses vai sofrer uma redução. E quando a pessoa tiver período especial, considerando como deficiência, é uma outra tabela. Coloca aí para o pessoal acompanhar com a gente. Olha só, essa tabela já é um pouco mais completa e ela traz os períodos especiais. No caso da mulher, se tiver 15 anos, 20, 24, 25 e 28. E no caso do homem, com 15, com 20, 25, 29 e 33. Volta aqui para a gente explicar mais detalhadamente. Via de regra, na grande maioria dos casos, o homem, no período especial, ele tem um fator de conversão de 1,4. Se tiver a deficiência junto com o fator de conversão, ao invés de ser 1,4, vai ser 1,32. A mulher da mesma forma. Via de regra, ela tem aí o fator de conversão de 20%, de 1,2. Se tiver a deficiência junto com essa contagem, vai ser 1,12. Então, ou seja, não é que você não pode aproveitar a deficiência no período especial. Você pode, só que a contagem de tempo vai ser totalmente diferenciada. Resumindo tudo, você não precisa ter todo o tempo de contribuição na condição de deficiente para considerar, e conseguir a sua aposentadoria da pessoa com deficiência. Você tem sim que ter um longo prazo, considerado de 2 anos no mínimo, e os demais períodos que você não conseguir vai ser deflacionado um tempo seu. Diferente disso é da aposentadoria da pessoa com idade por deficiência. Aqui nós falamos só da aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Dá uma olhada no que o legislador falou na aposentadoria por idade. Vem com a tela para a gente. Olha só, na aposentadoria por idade, por deficiência, o legislador foi específico. Artigo 3º, inciso 4. Será aposentado aos 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde cumprido o tempo mínimo de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Volta aqui para mim. A legislação falou assim, olha, você tem que ter 15 anos, pelo menos, de contribuição, 60 anos de idade se homem ou 55 de mulher, e no mínimo 15 anos de deficiência. Outra interpretação errada. Ele disse que você tem que ter deficiência pelo menos pelo mesmo período. Não disse que você tem que estar contribuindo por 15 anos com deficiência e 15 anos de contribuição na condição de deficiente. Isso gera muito erro, porque pode ser que a pessoa tenha 15 anos de contribuição, mas não necessariamente todos os 15 anos ela esteja como deficiente, mas ela já está deficiente há mais de 15 anos. Isso pode ser considerado. Então, cuidado com a interpretação da legislação, porque gera muitos erros, gera muitas dúvidas. Nós estamos aqui para te ajudar. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo, que quinta-feira eu já volto aqui novamente falando de direito previdenciário. Até lá, tchau!